Não está tarde para você se tornar muito rico com Bitcoin. Apesar do que as aparências sugerem, o melhor do Bitcoin ainda está por vir. Esta é a tradução do texto You are not too late to become wealthy with Bitcoin, do Joseph Tetek, publicado na revista Bitcoin Magazine no dia 21 de agosto de 2021. Tradução por letra. Com a palavra, o autor. Quando descobri o Bitcoin há alguns anos, pensei que eu estava terrivelmente atrasado para a festa. Em retrospectiva, é óbvio e até engraçado quanto eu estava errado. Como Jon Snow, eu não sabia de nada. Grande parte da valorização do preço, desenvolvimento tecnológico, consequências geopolíticas, tudo isso ainda estava à minha frente. E, apesar do passar dos anos, acredito que isso seja ainda mais verdadeiro hoje. Se você está lendo isso, não é tarde demais. Este ainda é o começo. Tenho certeza de que em 20 anos haverá um volume de transações muito grande ou nenhum volume. Satoshi Nakamoto. Uma coisa fica clara depois de anos pesquisando sobre Bitcoin e seus efeitos no mundo: o Bitcoin não pode ter sucesso apenas parcialmente. Ele não vai ficar em segundo plano. Como Satoshi previu, é tudo ou nada. Evolução monetária global ou irrelevância. Por que isso acontece? Bitcoin é dinheiro, emergindo de forma ascendente, competindo com o dinheiro fiduciário de cima para baixo. A sociedade precisa de dinheiro para trocar bens e serviços sem problemas e para preservar o valor gerado para uso futuro. Em termos econômicos, o dinheiro desempenha o papel de meio de troca e reserva de valor. Agora, o dinheiro fiduciário funciona muito bem como meio de troca, especialmente no mundo ocidental, mas tem se tornado cada vez pior como reserva de valor ao longo das décadas. O dólar americano é uma das moedas fiduciárias mais fortes dos últimos 100 anos. No entanto, perdeu 96% de seu poder de compra desde 1913. Para compensar essa falha da moeda fiduciária, as pessoas procuram outros instrumentos para usar como reserva de valor, como títulos ou imóveis. O Bitcoin, portanto, também compete com esses instrumentos. Comparado a outras reservas de valor, o Bitcoin não se enquadra em uma jurisdição específica, como ações, títulos, derivativos ou imóveis, e não requer terceiros para a custódia, como ouro, diamantes ou arte cara. Essas duas qualidades às vezes são esquecidas, embora sejam tão importantes, se não mais, quanto a política monetária confiável que resulta na oferta final de 21 milhões. O argumento de armazenar valor em jardins com muros altos com riscos de terceiros será mais difícil de sustentar à medida que o Bitcoin passa a ser percebido como um ativo maduro com riscos decrescentes ao longo do tempo. Os instrumentos atualmente usados como reserva provisória de valor não desaparecerão, eles apenas perderão seu prêmio monetário, que, como o termo indica, deve reverter para o dinheiro funcional. Quando o problema do dinheiro é resolvido por meio da ampla adoção do Bitcoin, os instrumentos provisórios serão reprecificados para um valor de mercado puro e utilizados onde fizer mais sentido: casas para viver, títulos para fluxo de caixa previsível, ações para alocação de capital. Esses instrumentos são úteis para a sociedade, mas não têm lugar como reserva de valor. Este é um papel para um dinheiro duro. A geração Bitcoin. Vamos considerar as coisas a longo prazo. Não estou falando de um horizonte de tempo como o da astronomia Bitcoin, mas sobre um vovô. O que você fez nos anos 20? Se o Bitcoin for bem-sucedido e se tornar o dinheiro duro global de que o mundo tanto precisa, seremos conhecidos como a primeira geração Bitcoin. E não importa se você investiu no Monte Gox, testemunhou as guerras do tamanho de bloco, Block Siege Wars, ou viveu durante a grande migração chinesa de Achat. Você será considerado um hoje apenas porque estava lá antes que o Bitcoin tivesse consertado o mundo. Pode parecer que acabei de fumar uma tigela enorme de opium, hope de esperança em inglês mais ópio, mas fique comigo por um minuto. O Bitcoin hoje está longe de seu potencial. Lembre-se, ele é o tipo de coisa que é tudo ou nada. O nosso contexto atual é assim. O Bitcoin representa 7% da capitalização de mercado do ouro. Embora o ouro tenha um forte efeito Linde, você definitivamente não pode teletransportá-lo para o outro lado do planeta em um piscar de olhos, como você pode fazer com sites na Lightning Network. O ouro precisa de intermediários confiáveis para funcionar corretamente. O Bitcoin ganha do ouro no longo prazo. Até agora,
apenas um país adotou o Bitcoin como moeda legal. A teoria dos jogos aqui é clara: o século XX foi a era da dolarização, o dia 21 será a era da bitcoinização. Todos os jogos geopolíticos envolvendo o Bitcoin ainda estão à nossa frente. Nas palavras do lendário Jack Mallers, de jeito nenhum você está pronto para o que veremos nos próximos anos. Pegue seu Shark e guarde seus satoshis na sua Cold Wallet. A história está acontecendo. A maioria das pessoas não conhece a Lightning Network. Com que frequência você ouve o FUD? O Bitcoin não pode ultrapassar 4 transações por segundo. A Lightning já está funcionando, aqui e agora. Muitos ainda não estão cientes da divisibilidade do Bitcoin em 100 milhões de unidades, também conhecidas como satoshis ou sats. O preconceito da unidade atrai muitos para shitcoins, acreditando ingenuamente que encontraram alternativas acessíveis ao Bitcoin. Você ainda pode obter milhares de sats por $1, o que é extremamente barato. Os bancos centrais menores não começaram a acumular Bitcoin até agora, embora o Bitcoin no balanço patrimonial ofereça uma grande chance de salvar moedas nacionais menores, pelo menos nesse ínterim, antes que se tornem obsoletas conforme ocorre a hiperbitcoinização. Os grandes investidores estão lentamente acordando para o fato de que há algo terrivelmente errado com títulos, ações e até com o próprio dinheiro. Mas eles estão acordando. Apenas uma corporação está conduzindo um ataque especulativo ao dólar americano, até agora. Quando outros perceberem como alavancar a política monetária do Fiat contra si mesma, isso se tornará um trade congestionado. As tendências acima, embora nem todas sejam mensuráveis, nos dizem mais sobre o Bitcoin do que o desempenho do preço de curto prazo sendo menos que câmbios anuais. A ação do preço de curto prazo pode ser sedutora para os apostadores, mas é bastante irrelevante no grande esquema das coisas. Realmente não importa se o preço é $3.000, $30.000 ou $300.000. Nenhuma etiqueta de preço fiduciário realmente importa porque a moeda fiduciária em si não importará no longo prazo. Enquanto denominarmos Bitcoin em termos fiduciários, ainda é muito cedo, porque isso significa que o Bitcoin ainda não se tornou a unidade de conta universal. O dinheiro fiat está se tornando mais inútil a cada ano que passa. É assim que funciona o atual sistema baseado em dívida. Cada vez mais unidades monetárias precisam ser criadas para evitar que tudo entre em colapso. Claro, os gráficos de oferta de moeda são bastante semelhantes para Inglaterra, Europa, Japão, China e Suíça. Impressoras de dinheiro fazem BRRRRRR, Money Printer Go BRRRR, meme dos bitcoinheiros, em todos os lugares. Cada moeda fiduciária existente está passando por hiperinflação. A única diferença entre elas é a escala de tempo em que isso acontece. Usar Bitcoin para fazer trade e lucrar mais fiat é um sinal de mal-entendido fundamentalmente sobre o que está acontecendo no mundo hoje. O dinheiro fiat não é uma forma sustentável de dinheiro, como muitos apontaram. Empilhar fiat é um jogo de tolo. Existe uma quantidade ilimitada de fiat. Não importa o quanto você adquira, você será diluído a zero, com tempo suficiente. O preço subir faz os preços caírem. Number go up turns into number go down. O preço do Bitcoin em fiat não faz sentido a longo prazo, então o que faz? Determinar o preço de tudo em Bitcoin. É certo que isso parece um pouco absurdo por enquanto, quando a maioria de nós ainda tem salários, despesas e dívidas denominadas em fiat. Sim, ainda estamos no padrão fiat. Mas, à medida que o Bitcoin gradualmente assume o controle, fazer cálculos mentais em Bitcoin se tornará habitual. Hoje em dia, não pensamos no preço do real, mas sim no que o real compra. E será o mesmo com o Bitcoin conforme o mundo gradualmente adota ele como dinheiro. As pessoas mudarão mentalmente do preço do Bitcoin para o poder de compra do Bitcoin. Como o Bitcoin é usado principalmente como reserva de valor primeiro, faz sentido adotar o hábito de pensar em nosso estoque de Bitcoin em termos de sais em vez de dinheiro fiat. O valor em dinheiro fiat de nossas reservas de Bitcoin pode mudar com o tempo, mas a maioria das pessoas eventualmente chega à conclusão de que a única coisa que importa no final é acumular mais sats. Muitos descobrem da maneira mais difícil, vendendo a um preço fiduciário que consideram alto o suficiente, apenas para testemunhar outro aumento acentuado no preço mais tarde. A maioria dos especuladores se vê tendo cada vez menos Bitcoin ao longo do tempo.
Quando percebem isso, eles mudam seu modelo mental de dólares para sats. Experiência própria, eu já fiz isso. O próximo passo é quando as pessoas começam a aceitar parte de seu salário em Bitcoin. Esta é uma progressão natural para bitcoiners de longo prazo, em busca de empregos onde possam se concentrar totalmente em sua paixão. Ao lado dos bitcoiners apaixonados, a opção de ganhar uma parte de seu salário em sats está chegando para trabalhadores normies em breve. Embora o próprio salário seja denominado em fiat, os trabalhadores inevitavelmente perceberão quantos sats recebem por mês. À medida que o Bitcoin aumenta em termos de preço fiduciário, os trabalhadores também notam que ganham cada vez menos sats, embora essas quantias menores valham mais em termos fiduciários com o passar do tempo. A propósito, é assim que o aspecto deflacionário do Bitcoin pode ser visto como uma forma natural das coisas. Um passo adicional será, então, repreciar mentalmente grandes compras em sats. 3 milhões de sats para um iPhone. 50 milhões de sats por um carro. Qualquer hodler de longo prazo sabe que esses preços cairão com o tempo. O Bitcoin tem um forte efeito na redução de suas preferências temporais, ou seja, valorizando o bem-estar futuro em vez da gratificação de curto prazo. As coisas denominadas mentalmente em sats se tornarão uma segunda natureza. É assim que o number go up gradualmente se transforma em diminuição dos preços. O preço do Bitcoin pode subir até o infinito em termos fiduciários no futuro, mas poucos prestarão atenção porque o fiat se tornará irrelevante nesse ponto. Ninguém se importa hoje quanto vale o Bitcoin em dólares do Zimbábue, e ninguém vai se importar em algumas décadas quanto ele valerá em dólares americanos ou em reais. Em vez disso, as pessoas que usam o padrão de sats testemunharão uma queda constante dos preços. Mas e quanto à volatilidade? Quando o Bitcoin se tornar a unidade de conta universalmente aceita, a volatilidade e a taxa de valorização diminuirão muito. Isso se deve a vários fatores. Não haverá especuladores visando ganhos fiduciários, todos farão auto-DCA, embora seja chamado simplesmente de economia, e a capitalização de mercado será tão grande que será virtualmente impossível para qualquer entidade única para mover o poder de compra do Bitcoin. Não haverá desperdícios, nem bombas. Em vez disso, a taxa de valorização do poder de compra após a hiperbitcoinização corresponderá simplesmente à taxa de crescimento da produtividade. O padrão Bitcoin está em harmonia com a deflação de crescimento induzida pela tecnologia. A tecnologia é deflacionária. Isso não é conjectura. É a natureza da tecnologia. E como a tecnologia sustenta cada vez mais o mundo ao nosso redor, isso significa que estamos entrando em uma era de deflação como nenhuma outra que o mundo já viu. Jeff Buff, The Price of Tomorrow, porque a deflação é a chave para um futuro abundante. Agora você pode dizer tudo isso é bom e tudo, mas está a décadas de distância. Bem, esse é o ponto principal de todo o artigo, não é? Você não chegou tarde demais porque as principais consequências socioeconômicas ainda estão à nossa frente. A apreciação dos possíveis, e na minha opinião, bastante prováveis desenvolvimentos futuros, tem um forte efeito no comportamento de hoje. Saber onde tudo isso leva nos motiva a agir de maneira virtuosa hoje, adotando uma perspectiva de baixa preferência temporal, empilhando satoshis pacientemente enquanto contabiliza suas economias em sites em vez de fiat, ignorando os fiat maximalistas e shitcoiners, como se houvesse uma diferença. Ninguém está atrasado, mas nem todos estão adiantado. Ninguém pode se atrasar para o Bitcoin. Quando o Bitcoin se torna dinheiro global e sua taxa de valorização do poder de compra refletir o crescimento da produtividade da humanidade, sempre fará sentido armazenar valor no Bitcoin. Será simplesmente o melhor instrumento de economia que existe, valorizando constantemente, sem riscos de terceiros ou de fracasso de empreendimentos. O futuro não está escrito, no entanto. Há riscos em empilhar e manter o Bitcoin antes que ocorra a hiperbitcoinização. Alguns desses riscos são de natureza técnica, ainda não temos a segurança realmente resolvida para sempre, embora as ferramentas estejam melhorando em um ritmo rápido e se tornando mais intuitivas. Outros riscos são de natureza política, o Estado ainda detém o monopólio legal do dinheiro e irá protegê-lo. Os atuais detentores de Bitcoin enfrentam o risco de tratamento fiscal injusto, confisco ou outras formas de assédio. Por isso é possível estar adiantado, embora ninguém nunca se atrase para adotar o Bitcoin.
Estar adiantado significa simplesmente estar presente antes que ocorra a hiperbitcoinização. E isso será algo para contar aos nossos netos.